Muito boa tarde, minha rapaziada, ou boa noite, né, dependendo do momento que você estiver vendo a gente aqui. Tô aqui em Brasília, rapaziada, inclusive foi nessa aeronave aqui que eu vim, né, fazendo 2 horinhas aqui de conexão até chegar ao nosso destino final, Cuiabá, onde vai rolar Botafogo Cuiabá no domingo, mas fazendo hora, na verdade, não tem muito disso, né. Luiz Henrique, segundo reforço encaminhado, fechado, né, com a equipe do Botafogo para reforçar o time de Luiz Castro nessa segunda janela, né, rapaziada? Portanto, vamos contar um pouco dessa história aqui pra vocês. Até fiz uma piadinha lá no Twitter, né, cara? Quando eu cheguei aqui, né, o avião ensaiou o recuo, né? Ensaiou o recuo, mas chegou de boa, né, cara? Como alguns aí tiveram que refazer a matéria e tentaram tumultuar o ambiente, acabaram vendo o desfecho final. Tem notícia também referente ao meio-campista, o meio-atacante, né, o Orreda, né, que pode estar chegando para vestir a camisa do Botafogo também, e a respeito de Matheus Pereira, que é, talvez, de todos esses nomes especulados, o meu grande sonho para vestir a camisa do Botafogo. Vou gravar aqui em 10 minutos, né? Enquanto isso, né, vou tentar correr aqui, porque 6 horas eu vou ter uma reunião aqui online. A vida não para, meu parceiro. O bicho tá pegando e a gente começa falando um pouco sobre tudo que está acontecendo aí no Botafogo referente a essa negociação com o Luiz Henrique. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E se inscreve mesmo, até porque 20%, né, do pessoal que assiste aqui ao canal todos os dias não é inscrito, é só apertar nesse botão vermelho aqui que você vai colaborar e vai ficar próximo, né, muito mais próximo de tudo que acontece aqui no canal Brown e Fogo. E aí a gente começa falando sobre o Luiz Henrique, que está acertando, né, a sua chegada ao Botafogo, um empréstimo, né, com transação, né, o Botafogo pagou para ter esse atleta emprestado, né, até o final da temporada, com opção de compra. Tá legal? Isso que é o mais interessante, né? Um empréstimo aí até o fim da temporada europeia, com opção de compra, em que o Botafogo pode adquiri-lo ali por entre 7/8 milhões de euros no fim das contas, né? Dependendo de 2 coisas. Se o Botafogo, né, quiser comprá-lo lá na frente. 2, se o Botafogo bater algumas metas, né? É uma situação que era interessante. Por hora, o Botafogo vai pagar apenas 500 mil euros, apenas é legal, né? Pelo amor de Deus, né? Mais ou menos 6 milhões e meio de reais para ter o jogador como o seu novo reforço através de empréstimo junto ao Olympique de Marseille. Daqui a pouco a gente começa a falar um pouco mais de detalhes, né, cara? Porque, porra, envolve Botafogo, Flamengo, Olympique, staff do jogador, atleta, toda aquela polêmica que a gente já viu que, porra, existe a respeito disso, mas antes a gente dá uma passadinha aqui sobre outras possibilidades aí que estão aparecendo aí no mercado. Uma notícia importante que está circulando bastante lá na Argentina é a respeito do meio-campista, na verdade é um meio-atacante, né, cara? É até uma situação que é importante ser dita, né? O Carlos Eduardo, muita gente pergunta, Brownie, o Carlos Eduardo vai ser esse camisa 10? Eu diria que não é um camisa 10, ele não é aquele camisa 10 meia central, né? Ele é digamos assim, um segundo ou terceiro homem do meio-campo. Ele é um volante, entre aspas, mas é aquele cara que faz o área a área, né? Então, por isso que eu acho que vai dar tão certo, né? Um cara com características parecidas aqui talvez seja o Edenilson, né, no futebol brasileiro. Enfim, não estou falando de qualidade, estou falando aqui de característica. E geralmente, assim, o meio atacante que vier, ele vai ser aquele cara que ele pode fazer também a beirada, que é o caso do Orreda, né, que também pode fazer o jogo de beirada, que eu acho que é algo mais interessante, é algo mais versátil. E o Botafogo está realmente, né, numa negociação muito forte, né, com o Godoy Cruz, né, o clube argentino tem a intenção de fazer grana com esse jogador, que é um atleta interessante, e o Botafogo está querendo comprar o atleta, né, parece que o preço dele estava estipulado ali na casa dos 6 milhões ali de dólares, mas o Botafogo pode ter oferecido 4 por 70% dos direitos econômicos do atleta, só que há um entrave, né, que deve ser resolvido, tanto essa situação aí do preço ajustado, quanto a situação também de quando ele vem. O Godoy Cruz parece que estava tentando ver se negociava para liberar o atleta só depois do Campeonato Argentino. Aí, meu irmão, não tem como, né? O Campeonato Argentino está na 6ª rodada. O Campeonato Argentino, que agora não me lembro, é o Clausura, né? Ele termina no dia 23 de outubro. Porra, dia 23 de outubro faltam ali, sei lá, 3 jogos, né, pro Campeonato Brasileiro acabar, então não tem condição. Aí depois começa a Copa do Mundo. O cara tem que vir agora, né, para reforçar agora e para reforçar realmente o plantel nesse momento, e eu acho que vai acontecer. Tá? Eu acho que está próximo, inclusive pela proximidade aí, digamos,
fui redundante, né? Foi mal. Mas pela proximidade aí do Mazuco, né? Já desde 2020, com o empresário do atleta, né? Que também estava envolvido na negociação do Germancano, no Vasco da Gama, lá em 2020, quando o André Mazuco era o diretor executivo da equipe Cruz Maltina, isso pode facilitar as coisas, tá legal? Há uma boa relação com o Godoy Cruz também, enfim, e vamos torcer para realmente isso acontecer. Outra possibilidade que eu já estava vendo como improvável, tá legal? Eu tava assim, na minha cabeça, era algo mais improvável de acontecer, ainda acho que é improvável, né? Não acho que é impossível, mas, assim, é difícil, né? É sobre o Matheus Pereira, né? Que é um atacante, um atacante do futebol árabe nesse momento, brasileiro, chegou a jogar na Premier League, um atacante de uma baita, né, de um baita repertório técnico, absurdo de jogador, né, e o Al Hilal investiu, para tirar um cara da Premier League, ele tem que ter investido muito pesado, né. Perdão, a gente está falando aí, cara, que o Al Hilal gastou, lá em 2020 mais ou menos, 18 milhões de euros, cara, é muita grana, né, e o Al Hilal para liberá-lo, né, cara, inclusive foi notícia confirmada, né, de que o Al Hilal queria que qualquer clube que quisesse contratar e contar com o Matheus Pereira arcasse com um valor superior a 100 milhões de reais. E nesse momento não dá para fazer isso. Ah, mas o Texas só tem dinheiro, cara, não dá. É muita grana mesmo. Então, cara, o Botafogo está vendo outras alternativas, até porque o jogador demonstrou interesse no projeto do Botafogo. E uma coisa que eu acho interessante, se o Carlos Eduardo, que é um atleta que também vem do mundo árabe, começa a arrebentar no Botafogo, vira um case de sucesso. Virando um case de sucesso é meio caminho andado, é uma porta aberta para que jogadores que estão no mundo árabe olhem, pô, o Botafogo é uma porta de entrada de volta do futebol brasileiro para um mercado de vitrine, né, de maior visibilidade. E eu acho que o Matheus Pereira pode estar pensando nisso, nessa volta para o futebol brasileiro, né, porque é um cara com futuro, é um cara que, porra, talvez se tivesse ficado na Premier League, vislumbraria ele seleção brasileira, né, na minha visão, tá? E o Botafogo está tentando ali um empréstimo, né, obviamente, em transação com opção de compra também, né, pagando um determinado valor, nos mesmos moldes que fez com o Luiz Henrique, que a gente finaliza esse vídeo falando justamente sobre isso. Qual que era a situação, tá? E aí eu confesso aqui um erro de crítica, tá legal? Por quê? Não é um erro de informação, mas foi um erro de crítica. O Flamengo chegou antes no staff do atleta do que o Botafogo, isso é fato, tá? No momento que houve a negociação. E aí o staff do atleta, o pai do atleta ficou deslumbrado, né? Dizem até que o pai do Luiz Henrique é vascaíno, né? Mas ficou deslumbrado com a possibilidade dele jogar no Flamengo. Por quê? Né? Aí a gente volta no assunto que a gente acabou de tocar. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem estrutura, mas também o Botafogo nesse momento tem dinheiro, só não tem a mesma estrutura. Só que o Flamengo ele tem o caso que é o seguinte, ele tem cases de sucesso, tá? O Flamengo ele se mostra nos últimos 3 anos um recuperador, né, uma recuperação, um clube com potencial para recuperar atletas que bateram na Europa e voltaram. Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, apesar da falha na final da Libertadores, Andrés Pereira. Né? Então, o Flamengo é uma vitrine que recupera atletas que foram para a Europa e não estão passando por um bom momento. Talvez seja a ideia do Luiz Henrique. Foi bem no Botafogo, foi para o Olympique, não conseguiu ter sequência, performar adequadamente, e aí está querendo voltar para o Brasil. Porém, né, um fator que foi determinante é que o Botafogo ele foi atrás do Luiz Henrique, primeiro por intermédio, primeiro fazendo contato com quem tem o passe do jogador e quem tem a palavra final nesse momento, porque vai liberar o atleta mediante transferência, transação ou não, que é o Olympique de Marselha. O staff do Luiz Henrique gostou do Flamengo, da proposta do Flamengo, beleza, mas tem que falar com o Olympique. E o Flamengo não queria, não tinha ali a intenção de pagar, né, uma quantia de transferência ou transação. O Flamengo queria empréstimo gratuito com opção de compra, né? E o Botafogo ele estava disposto a torrar grana. O Botafogo foi primeiro no Olympique e aí depois foi no staff do atleta e também no convencimento da família e do jogador, tá legal? E o jogador em nenhum momento ele foi ouvido, né, rapaziada? E eu acho que vocês compram muito a pilha da Flapress, né? Ah, Luiz Henrique já disse sim, ele está louco para jogar no Flamengo. Quem disse? Quem falou com o jogador? Eu não estou falando que ele não jogaria no Flamengo, até porque isso é mercado, né? Se pintasse só o Flamengo e não a proposta do Botafogo, ele iria. É mercado, ele não é bobo, né? Ele não é burro, é uma possibilidade boa. O Flamengo hoje é um bom clube para se jogar, isso é inegável, né? Só que agora, ele está louco para jogar no Flamengo, o Flamengo ensaia recuo e Luiz Henrique tenta a liberação para jogar no Flamengo. Isso em nenhum momento aconteceu, tanto é que a matéria do colega foi reescrita, né? Foi editada, enfim, ele teve que fazer uma segunda versão 1 hora depois. Né? Então acho que vocês caem muito na pilha de gente que quer tumultuar o ambiente, sabe? E aí, o que acontece? O Botafogo foi no Olympique e aí uma informação que ela é interessante por parte da Renata de Medeiros, que é a seguinte, lá no GE, e o Marcelo Razan também trouxe muito bem essa informação lá no UOL.
O Botafogo, né, ele fez quase que uma operação de guerra, irmão. Cara, vamos nas duas frentes. Né? Eles podem ter corrido primeiro aqui, mas eles não correram primeiro lá. O Mazuco viajou para Paraíba para falar com a família do jogador, com a família do Luiz Henrique. Enquanto isso, o Textor tratou diretamente com o Olympique de Marseille, já usando a ponte que ele tem, para você ver, o primeiro benefício aí. Né? O Textor, há pouquíssimo tempo, adquiriu, né? Ele é o acionista majoritário do Lyon, em termos de percentual do clube, e já está se movimentando bem no futebol francês. Também é algo para a vaidade dele, porra, pegar um jogador, dar ele um drible, não diria que foi um chapéu, mas foi um drible no Flamengo. Tá? Vamos colocar dessa maneira, como inclusive foi dito na matéria do GE, que eu diria que não teria tido a chamada editada se fosse o caso contrário, mas enfim, isso deixa para lá. E sobre o Textor, né, é interessante para ele também já mostrar força no mercado francês. Né? O cara vai pegar, o novo acionista do Lyon tirou um atleta do Olympique e colocou no Brasil. Né? Isso é muito interessante. E detalhe, né, pagando um preço justo nesse momento. O Botafogo não vai pagar 8 milhões de euros logo de cara. O Botafogo está pagando 500 mil euros e se ele bater algumas metas, e caso o Botafogo queira, no fim da temporada, o Botafogo compra por esse valor maior, certo? Portanto, meu parceiro, a negociação foi muito boa, né? Eu critiquei ali, por exemplo, talvez a lentidão no mercado do Botafogo. Parabéns nessa ao Mazuco, parabéns nessa ao Textor. E é aquilo, rapaziada. Luiz Henrique é jogador do Botafogo, né? E da mesma maneira que o flamenguista ia debochar se o Luiz Henrique parasse no Flamengo, deboche também, né? E o importante é ele produzir dentro do campo. Gol, assistência, vontade, correria, e vai ter que produzir, certo? É isso, rapaziada. É um bom jogador que está chegando para jogar no Botafogo, não é um craque, né? É um bom jogador que chega para agregar valor ao Botafogo, assim como o Carlos Eduardo e as outras possibilidades que estão pintando aí no mercado. Valeu, rapaziada? Seguinte, né? Daqui a pouco eu vou pegar aqui o voo para Cuiabá, onde chegaremos ali ao destino final. E aí à noite eu finalizo com algumas informações novas ali, quem sabe a gente não faz uma live aí para fechar esses assuntos. Valeu? Um beijo para todos e fui!